Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito boa tarde, uma E a todos os saudação ao ministros, missionário Miguel irmãos e Bermúdez irmãs, Marim, a todos os que ministros, están irmãos e reunidos irmãs viernes 8 de que marzo estão de reunidos este año hoje, 2024, sexta-feira, 8 de março deste ano conectados 2024, através del satélite Amazonas e estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Em 2 de Coríntios, Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, no capítulo 12, verso 1 em adelante, versículo 1 em diante, certamente diz: não me conviene Em gloriar-me, verdade que não convém vendré a gloriar-me, las visiones mas e passarei as as revelações del visões Senhor. e revelações do Senhor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años Conheço um homem em sin el Cristo cuerpo, no que lo sé, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, escribe 14 años, escreve 14 anos. Dios lo sabe, Deus o sabe. fue arrebatado hasta el tercer Foi cielo, arrebatado até ao terceiro céu, escribió tercer cielo, escreve terceiro céu. y eso representa la tercera dispensación, E isso representa a terceira dispensação, o sea, de las últimas tres, ou seja, das últimas três, que corresponde a la séptima que dispensación, que es la corresponde dispensación à del sétima reino. dispensação, que é a dispensação do reino. Conozco al tal hombre, E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Dios lo sabe, Deus o sabe. que foi Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele escreve paraíso. De tal hombre me gloriaré, E de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, en mis debilidades, senão nas minhas fraquezas. las dimensiones. Ese es el tema que As estaremos dimensões. Esse é o tema estudiando y que escuchando, estaremos estudando e escutando e vendo, que foi predicado por el Dr. William Soto que foi Santiago pregado el pelo 24 de Dr. William mayo Soto Santiago no de 24 de 2015, maio de en Cali, 2015, Colombia. em Cali, Podem tomar Colômbia. assento, por favor. Podem se assentar, por favor. Nos dice en el mensaje, E nos diz na mensagem: prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, que foi pregado 6 de julho de 2014, en Colombia, Cali, na Colômbia, nos em dice, Cali, na Colômbia, nos diz: quando ellos vean viniendo a Cristo, quando eles viniendo vejam por su Cristo iglesia, vindo por sua igreja, dirão: este es el que nosotros esse estamos é o que esperando. nós estamos esperando. Pero él no viene por ellos, Mas ele não vem por él eles, viene por su iglesia. ele vem por sua igreja. Él está citando Ele está citando esa porción del libro de essa citas porção do livro de Citas, de la página 22, da página 22, párrafo 176, parágrafo donde 176, nos dice, onde nos diz: y ahí están esos dos testigos, e aí estão essas duas cuando testemunhas, ellos atormenten al e mundo quando eles atormentarem o mundo com predicaciones suas pregações y reúnan otra vez e a los reunir judíos, novamente os judeus, trayéndolos a os arrepentimiento, trazendo ao arrependimento, trayéndolos otra vez a que crean, trazendo-os novamente cuando a que vean a creiam. Jesucristo viniendo Quando virem por la novia, a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: mirad, este es el Dios a quien olhai, esperábamos, vede, esse é o Deus ao qual esperávamos, esse é Ele. pero él no viene por ellos, Mas Ele não vem por viene eles, por su novia. vem por sua noiva. Y su novia, cuando José fue a Egipto, E sua noiva, quando él no José se foi llevó ao a sus Egito, hermanos con él, ele não levou seus pero irmãos él com tenía ele, su novia allí. mas ali ele tinha sua noiva. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, Quando se revelou a seus no había irmãos, nadie presente. não tinha ninguém presente. Está exactamente bien. Está exatamente bem. Y cuando se dé él mismo a E quando ele conocer a estos mesmo judíos, se revele a no esses va judeus, a haber nadie allí, não solo haverá los judíos. ninguém ali, somente os Ahí judeus. están esos que mataron a José. Ali estão esses que mataram Y José, dijo, parados bueno, ali, yo soy José. e dirá: bom, eu sou José, vosso irmão. Y lloró y dijeron, E chorou ahora sabemos que e estamos falaram: expuestos a ello. agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. La misma cosa, esos judíos van a A tener mesma el gran coisa, tiempo de esses judeus vão ter um grande antes tempo de de la venida. batalha antes da vinda. Ahora, de la persecución, Agora, corriéndolos otra da vez perseguição, a la patria natal. a perseguição levando-os novamente à pátria natal, leva eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesucristo venga por su novia, Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles ouvirem a Ele, eles dirão:
Eles dirão: este é o que temos esperado. Este é o que temos esperado. Ali está ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Ali ele escreve: os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Moisés e Elias e suas pregações atormentam. Isso é o que nosso irmão ele está nos falando aqui, do qual continua dizendo a continuação. Apocalipse capítulo 10. A vinda do anjo forte que vem com o livrinho aberto em sua mão e vem clamando como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Isso é Cristo vindo por sua igreja com o título de propriedade. O livro selado com 7 selos que ele tomou no céu e abre. O título de propriedade dos céus e da terra. O título de propriedade onde estão escritos nossos nomes, escrito por Deus desde antes da criação, desde antes da fundação. Agora, quando o selo é aberto, acontece um distúrbio, como aconteceu nas eras. E esse anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem, com arco celeste sobre a sua cabeça e com um livrinho em sua mão, para o entregar a um homem para que o coma, e assim ele profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, e dar à igreja noiva a fé para ser transformados e raptados. Porque a fé para serem transformados e raptados está nos trovões, e os trovões revelam o mistério de sua vinda. Os trovões revelam o mistério do 7º selo. E aos trovões revelarem o mistério do 7º selo, pois esse selo é aberto, esse mistério é aberto à igreja noiva, a qual será transformada e raptada, porque ele vem por sua noiva. No livro Os Selos, na página 112, nos diz: uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política, e dali começa uma guerra. Quando você se confunde com a política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tome muito cuidado, porque uma guerra está à mão. O reino ainda pertence ao diabo. Ainda tem essa parte na mão. Então, observa, o mundo foi redimido por Cristo, e Ele está fazendo o trabalho do Redentor semelhante, redimindo seus súditos, até que o último que tem o seu nome no livro tenha recebido sua redenção e tenha sido selado. Agora entende bem? Então ele vem desde seu trono, o trono do seu pai, e se apresenta e toma o livro da mão de Deus, que está sobre o trono, e reclama seus direitos. A primeira coisa que faz é chamar sua noiva. O que é o primeiro que faz? Quando ele desce com o livro e realiza essa obra de reclamação, o primeirinho que ele faz é chamar sua noiva. E com esse chamado acontece inúmeros eventos, porque, recordem, a terceira etapa é para a noiva, para os fatos e para os perdidos. E recebem, os 144 mil também recebem bênçãos, os quais serão selados por esse ministério. Agora vejam que nesse período de tempo que ele está chamando sua noiva, isso já corresponde a essa obra de reclamação, porque nas eras
nas quais esteve manifestado por meio de cada anjo mensageiro, esteve chamando e juntando seus escolhidos, mas com esse chamado, com essa chuva temporã, essa chuva temporã caiu sobre toda a semente, trigo e joio, e todos foram recolhidos. Mas foi dito que não arrancassem, não o arrancassem, porque os mensageiros perguntaram: quer que arranquemos o joio? Ele disse: não, deixa crescer junto. E assim foi de era em era. E no nosso tempo, os escolhidos foram juntados, os escolhidos que pertencem à era da pedra angular, mas aí também estavam misturados esses três grupos que o irmão Branham disse que sempre existiram, sempre existiu em toda a liberação na qual Deus está realizando o seu programa, sempre estão os três grupos. Mas para o fim do tempo, ele, em São Mateus, no capítulo 13, nessa parábola do trigo e do joio, aí nos mostra que ele enviaria esses anjos ceifeiros para realizar essa separação, essa segregação. Consequentemente, com a vinda desse anjo forte do Apocalipse 10, clamando como quando o leão ruge, porque em sua segunda vinda, ele vem como leão, não como cordeiro, e realiza toda a obra que corresponde à dispensação do reino, a qual é uma obra de reclamação. Na obra e manifestação de Deus através dos mensageiros, nas eras, e no tempo do nosso amado irmão William Soto Santiago, foi um tempo como cordeiro, porque ainda dava a oportunidade, era dada a oportunidade para que as pessoas recebessem a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados em seu sangue e depois sendo batizadas em água, e assim recebiam o Espírito Santo, nasciam de novo, e de era em era Deus ia formando, e também no tempo que essas boas novas foram trazidas por meio desse arcanjo, aí estava sendo dada a oportunidade para que entrassem a fazer parte da etapa que correspondia a cada era. E depois que até o último escolhido foi lançado no sangue, ele fecha a dispensação da graça. Mas nesse tempo já tinha que estar o instrumento através do qual Deus estaria ministrando em uma nova era e em uma nova dispensação, e já para esses dias já ir finalizando como uma corrida de revezamento. Esse ministério que estava no meio da igreja, chamado e juntando os escolhidos da era da pedra angular, para que depois esse próximo, ao qual ele entregasse o cetro, nessa corrida de revezamento, vejam como um arranca dentro desse último trecho, mas que corresponde ao que está correndo ainda. Corresponde ao que está correndo ainda. Mas chega um momento que ele entrega o cetro e continua nesse trecho novo, mas já nos últimos passos dessa dispensação que está terminando. E quando esse tempo começa a ser contado, então, esse último corredor vai diminuindo velocidade de uma forma progressiva, e esse último ganha velocidade até chegar à velocidade total e consegue cumprir a meta. E uma das coisas que o irmão Branham está nos dizendo aqui, e o irmão William enumera quando fala, a primeira coisa, aí ele escreve número 1. O que faz? Chama sua noiva. Do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Amém. Depois o que faz? Escreve 2. Toma o seu inimigo, Satanás, o amarra e joga no fogo, junto com todos os seus seguidores.
E recordem, isso não se refere à Rússia, não, senhor. O anticristo é uma pessoa muito sagaz. Observa e vejam quão sagaz é tão inteligente que só o Espírito Santo pode lhe exceder, lhe ganhar. Vejam. Hasta el Espíritu Santo apenas pode exceder-lhe. Só o Espírito Santo pode lhe superar. Então vocês vejam se o diabo é sagaz. Trombeta significa confusão política e guerras. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou a respeito disto. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Vocês recordam bem essa parte das Escrituras que fala que haverá guerras e rumores de guerras, guerras e rumores de guerras. Na página 112, embaixo, onde terminamos de ler ali e continuamos lendo, aí ele colocou trombeta é igual, confusão política e guerras. Continua na página 113. Tudo isso seguirá assim até o final. Essas são as trombetas que soam. Agora, quando chegarmos às trombetas, veremos cada uma dessas guerras em detalhes, para mostrar que cada guerra seguiu uma era da igreja e seguem também esses selos. Então, a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Você viu? Abre um selo e uma mensagem é depositada. Depois, sendo que a igreja também está formada em seus sistemas e formas políticas, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida, correto. Então, resulta um distúrbio religioso quando um selo é aberto. Nesse outro livro ele escreve: as trombetas seguem as eras, a cada era uma trombeta. Em distúrbios políticos. E os selos, ao abrir o selo, então produz um distúrbio religioso. E aí do lado esquerdo, nesse livro, onde fala, então a trombeta significa distúrbios políticos, do lado esquerdo, escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Continua dizendo, correto. Então resulta em um distúrbio religioso quando o selo é aberto. Isso é o que aconteceu. Toda a igreja está repousada em Sião. Se acomoda bem e diz, tudo está bem. Como, por exemplo, a igreja da Inglaterra estava bem acomodada. A igreja católica estava bem acomodada quando Lutero chegou. E então houve um distúrbio religioso. Sim, Senhor. A igreja seguiu com Zwinglio e dali passou a diversos líderes como Calvino, e depois a igreja anglicana se acomodou e estava repousando quando Wesley chegou. E então teve outro distúrbio religioso, correto. Sempre provoca um distúrbio religioso. E aí do lado esquerdo ele escreve: a abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso.
O que será do sétimo selo quando for aberto? O que será quando o sétimo selo for aberto? Quando for ser aberto? O que será do sétimo selo? Em cima também, do lado esquerdo, em cima ele escreve trombeta. Trombetas é igual guerras. Agora veja como estamos vivendo em carne isso que foi profetizado. Estamos vivendo na carne isso que foi profetizado. E foi revelado pelo reverendo William Branham. Porque ele disse o que seria a abertura de um selo e disse o que seria a abertura do sétimo selo. E no escrito do nosso irmão William, o que seria ou o que aconteceria com a abertura do sétimo selo? Aconteceria o mesmo. Por quê? Porque estão como a igreja da Inglaterra que fala ali e como a igreja da Alemanha. Vejam, estavam muito acomodados. Estavam bem acomodadinhos aí. Bem a quanto sua forma e tudo. Mas, por exemplo, quando Lutero chegou, vejam, aí teve um distúrbio, porque ter que sair de tudo que estavam fazendo, tanto do mensageiro e todas as coisas correspondente àquele tempo, e vir outro mensageiro e abrir esse mistério aí, isso traria um distúrbio religioso. O que nesse tempo também é o que estamos vendo. Isso não tinha acontecido porque o sétimo selo não tinha sido aberto. Não tinha sido revelado. Não estava revelado o que seria o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. O que não aconteceu em tempos passados, não aconteceu no tempo do nosso irmão William Souto Santiago, mas aconteceu nesse começo, quando já esse ministério sob carpa começou em certo momento, e aí Deus realizou esse trabalho de se levantar do trono de intercessão, quando esse ministério falou por ordem do Espírito Santo que terminasse os batismos, Santa Ceia e lava-pés e todas essas coisas. Esse instrumento fechou a dispensação da graça. O mesmo que abriria a dispensação do reino. E tudo isso de uma forma que o mundo não conheceu. Não conheceu esse tempo, mas a igreja noiva sim. Os manufaturados, as fatos, os incrédulos não. Mas bem, eles tropeçaram com tudo isso e não compreenderam essa mudança de dispensação, não compreenderam essa nova era da coroa, era de ouro, onde Deus estaria revelando esse mistério de sua vinda nessa meia hora de silêncio, onde nada estava acontecendo no céu, porque tudo seria realizado na terra. E cada vez que um entrava, era uma alegria. Vejam, toda essa alegria, esse avivamento, logo viria à terra. Esse avivamento, essa alegria que houve no céu, quando um pecador se arrependia e nascia de novo, essa alegria vem ser mostrada na terra, porque tudo que falta e que faltaria por cumprir dessa dispensação, desta dimensão celestial, a sétima dimensão, que corresponde à etapa da era
da pedra angular e dispensação do reino, tudo isso tem que ser manifestado na terra, como foi o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo do templo e o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Aí Deus estava mostrando tudo, estava mostrando todo o seu programa que ele realizaria desde o átrio até o lugar santíssimo. Agora, vejam como esse distúrbio religioso volta a acontecer com a abertura do sétimo selo, o qual está sendo revelado à igreja noiva, e isso é o que está dando a fé do rapto aos escolhidos que serão transformados. A ninguém mais o cumprimento de sua vinda nessa meia hora de silêncio poderá dar a fé do rapto, porque não é para eles, é para os que serão transformados. Tão simples assim. E o nosso irmão William continua dizendo, na mensagem, prepara-te para o encontro com Jesus Cristo, diz, é a vinda de Cristo à sua igreja, é a vinda de Cristo por sua igreja, mesmo que ele é o anjo do pacto, ele é o mensageiro a Israel, mas vem por sua igreja, e depois se revelará a Israel. Cavalgaremos esta senda outra vez. Cavalgaremos esse caminho outra vez. Está citando aí do livro de Cita. Livro de Citas. Isso é correto. Tão pronto como estamos quase preparados. Essa tradução não está bem clara. Tão pronto como estamos quase listos, preparados. Você viu? É uma promessa. Se é uma promessa, tem que se cumprir. Estamos no tempo que temos que estar preparados, esperando esse encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda, vindo por sua igreja. Por isso, a mensagem que Deus falou através do reverendo William Branham convocou e está preparando o povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sob o novo pacto, coberto com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, para o encontro com nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. E recordando que Cristo disse, eu e o Pai, um somos. O que viu a mim, ha visto ao Pai. São João capítulo 10 e São João capítulo 14. Como diz aí que o mensagem. Agora vejam como diz aí que a mensagem do reverendo William Branham é a que prepara, porque ao ele ser o precursor, sua mensagem contém as coisas que ele está precursando e como seria que viria isso que ele está precursando. E continua dizendo, estamos no tempo para que essas coisas se cumpram. E os que estiverem preparados as verão, as receberão e as crerão. O que verão? O que receberão? Pois, o cumprimento da sua vinda. Aqueles que estão preparados, ou seja, que estão ordenados por Deus para transformação e rapto, esses são os que verão. Esses são os que verão. Esses são os que hoje estão vendo esse cumprimento. O receberão, o crerão, e serão transformados e levados com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é importante que cada pessoa tenha pelo menos o livro Os Selos, pregado pelo reverendo William Branham, e o livro das 7 eras da igreja, e também o livro das 70 semanas de Daniel, e o livro de Citas, de extrato de várias mensagens do reverendo William Branham, e todas as demais mensagens que possam conseguir em folhetos, que sempre estão disponíveis para os crentes em Cristo. Porque essa é a mensagem que nos prepara para estarmos preparados para a vinda do Senhor e lhe dar as boas-vindas no meio da sua igreja. Viram? O importante que é ter as mensagens do reverendo William Branham.
porque ele foi o precursor de sua vinda. Ele é o precursor de minha vinda, ou seja, ele é o precursor do cumprimento do sétimo selo no meio da igreja, que nesse tempo ele está cumprindo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e se os anjos estão, pois então aí estão esses ministérios que ele disse que enviaria no fim do tempo, no meio da sua igreja, para trazer a separação, a segregação. E vejam como tudo está acontecendo na vista de todos, e a própria palavra que ele está falando, a própria presença dele, com o que ele fala, é o que fez, é o que faz e tem feito a separação. Cada um vai ao grupo que lhe corresponde. E tudo isso está acontecendo e muitos deles nem percebem. Mas veja que os escolhidos sim, os escolhidos estão percebendo esse trabalho, que esse ministério está realizando, está fazendo, que é dar a fé do rapto, mas também tem esse trabalho que é fazer essa separação. E que os incrédulos saibam também, porque também é para os incrédulos que já não têm oportunidade. E depois, como ele fala ali, que ainda que ele é um mensageiro a Israel, ele está trazendo à sua igreja noiva essa fé do rapto, porque ele vem por sua igreja noiva, mesmo que é um mensageiro a Israel. Mas chegará o momento que eles o receberão e serão selados por esse anjo. E continua dizendo, é a mensagem que diz como virá. Ou seja, a mensagem do irmão Branham é que diz como virá. Que nos prepara para dar as boas-vindas ao Senhor em sua segunda vinda. É a mensagem como a de João, que introduziu a Cristo em sua primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham, pela quarta ocasião, que é o que introduz a segunda vinda de Cristo, sua mensagem. Agora vejam como na primeira vinda o arcanjo Gabriel esteve ali entre o precursor e o precursado. Depois do cumprimento do ministério de Jesus no meio do povo hebreu, esse ministério messiânico, vimos que ali Gabriel já não estava. Ou seja, na forma que apareceu Maria, porque ali não tinha um corpo de carne. E vocês vejam esse mistério, porque o maior mistério é o mistério da sua segunda vinda e seu cumprimento, porque na primeira vinda houveram muitos detalhes que Isaías e outros profetas mais falaram de como seria. E mesmo assim, vejam, com todos os detalhes, os líderes religiosos daquele tempo não o receberam. E vocês vejam que para a sua segunda vinda, ele manteve esse segredo para que o inimigo de Deus não danificasse, não causasse dano. E Deus, como ele ia cumprir sua vinda de uma forma tão simples, então muitos se levantariam imitando e trariam aquilo que irmão Branham trouxe ao ele mostrar a primeira e segunda etapa. Traria muitos imitadores e o povo mudaria a vista para essas outras pessoas. E a obra que esse sétimo selo realizaria para dar a fé do rapto, então seria uma obra mais difícil para fazer. E mesmo assim, já houveram muitos que se levantaram tratando de imitar o que já estiveram vendo, de como Deus está realizando a sua obra desde a grande capa catedral. São imitadores, pervertedores,
aos quais Deus já deu a sentença, e eu já dei a sentença a eles, de que estão mortos espiritualmente todos aqueles ministros e irmãos que estão imitando o cumprimento do sétimo selo em uma grande capa catedral. Perante Deus, espiritualmente, já estão mortos. Podem continuar falando e blasfemando e escarnecendo, zombando, falando toda coisa contra esse ministério, para o que também eles estão já ordenados para fazer isso. Tem que deixar eles cumprir todo esse propósito. E estão fazendo muito bem, é o trabalho deles. Portanto, vai chegar o momento que já ou entrarão vivos à grande tribulação, ou morrem fisicamente por alguma enfermidade grave os agarra e então morrem e param de perturbar. Mas tem alguns que Deus permite que siga até o fim. O juízo já estende mais para eles. O juízo que vai receber no lago de fogo, mais anos ainda no lago de fogo. Quanto mais tempo fiquem nesse corpo, causando dano, combatendo o mensageiro e o grupo que está se preparando para a transformação e o rapto, quanto mais ataca, maior é a sentença e os juízos e o tormento que receberão no lago de fogo. Agora, o nosso irmão William continua falando aqui. Agora, vamos ler na página 119. Pouquinho antes para que sepan de como vamos hablando. Como viene hablando, dice, um pouquinho antes para que saiba de como ele vinha falando. Essa mensagem, como a de João, introduziu a Cristo na primeira vinda, porque era o ministério de Elias se repetindo em João Batista, e o ministério de Elias se repetindo no reverendo William Branham pela quarta vez. É o que introduz a segunda vinda de Cristo e sua mensagem. Ou seja, a sua mensagem é a que introduz a segunda vinda. Vamos ler a página 119 do livro de Citas, parágrafo 1058, e diz assim: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. O irmão William diz: assim como João construiu uma plataforma com a sua mensagem para o que veio depois dele, que foi Jesus Cristo, talvez eu seja levado antes desse tempo. Ou seja, antes que se apresente e suba a essa plataforma que ele preparou. Mas eu creio que estamos tão perto que a velhice não me matará. Não morrerei de velhice. Já teria 115 anos se estivesse na Terra. Se alguém pode somar aí rapidinho, quanto? 105, sim. Porque nasceu em 1909 e tirar 9 anos de 2014, aí já nos dá o número. 105 anos teria atualmente. O sétimo selo será aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando for aberto, então entenderemos melhor o que o reverendo William Branham disse, o que ele precursou. Vejam, ele disse, quando for aberto, por isso ele disse, quando for aberto, então entenderemos melhor o que o reverendo William Branham disse. Ou seja, isso que está falando ali, de que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Quando o sétimo selo esteja sendo aberto, ele disse que nós compreenderíamos melhor isso que ele está falando. Porque vocês vejam que quando o sétimo selo nasceu, o que? Mistério que já está sendo aberto e todo esse segredo, aí podemos fazer as contas e aí entendemos que ele não morreria de velhice. Se não tivesse sido por esse acidente de automóvel, ele não estaria com uma idade bem avançada sem que ele esteja aqui. Ele, nesse momento, está mostrando
Porque nesse momento ele está mostrando que esse véu de carne, esse instrumento no qual estaria cumprindo o sétimo selo, não tinha nascido. Porque se não teria dito, bem, nasceu nesses dias passados, nesses anos passados, e não teria que falar essa profecia. Vejam, tudo isso é agora que está sendo aberto de uma forma tão simples. E podemos ver o quadro completo e o plano completo de Deus e podemos compreender todo esse mistério do sétimo selo, que quando esteve sendo aberto, que quando, ao estar sendo aberto, está acontecendo um distúrbio religioso. Ele teria 65 anos. Se fizermos as contas desta data, até a data que esse véu de carne nasceria, vejam, uns 65 anos. 65 anos não é uma pessoa com idade avançada. E agora nós entendemos o que ele dizia. Por isso ele disse, quando for aberto, então entenderemos melhor o que o reverendo William Branham disse, o que ele precursou. E agora entendemos melhor o que ele falou, que ele não morreria de velhice até que ele esteja aqui. E sendo de 54 anos, naquele tempo, veja, tinha 54 anos. Não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Somente se for atirado, assassinado, morto de alguma outra forma, mas não pela velhice, até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele cumpra sua vinda nesse instrumento. Talvez eu não farei. E ele sabia que ele ia ir antes. Mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. E ele escreve, a mensagem que introduzirá Jesus Cristo ao mundo, como o Espírito Santo disse através do reverendo William Branham, a mensagem que trouxe é de como será o cumprimento da segunda vinda do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Assim como João Batista foi enviado como precursor para a primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será paralelo em tudo. O irmão William diz, João foi o mensageiro da sétima era da igreja hebraica sob a lei da sétima era ou etapa. E o reverendo William Branham foi o mensageiro da sétima era da igreja gentia sob o novo pacto. Depois, lá no tempo de João, veio a pedra angular, aquela foi a era de pedra angular, o tempo da primeira vinda de Cristo. E para a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo será em tempo de era de pedra angular, porque o que vem é a pedra angular, Cristo, nosso Salvador, a pedra que os construtores rejeitaram, a qual veio a ser a cabeça do ângulo, pedra da esquina, e com toda essa informação que nós temos, não passem despercebidos, não vão passar despercebidos a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, por que Ele disse que com tudo isso, não passaríamos despercebido a segunda vinda do Senhor. Não nos passaria despercebido a segunda vinda do Senhor, porque vem de uma forma que muitos não pensam que Ele realizaria. E se podem passar despercebido aquele que não estiver preparado? Veja, começa um pouquinho... É porque não vem na forma que estão esperando. Os do grupo do irmão Branham esperam que o irmão Branham regresse.
os que não seguiram o que ele disse que seguisse, e que estivessem conectados com a grande capa catedral, e que estivessem recebendo ali tudo que Deus estaria trazendo, porque primeiro é a palavra e depois os milagres. Essa é a vindicação de tudo isso, de tudo que tinha sido trazido. Primeiro é a palavra. Até mesmo o devocional ele disse que estaríamos acompanhando. Os que não estão recebendo isso e estão esperando a que nosso irmão William Souto Santiago regresse para cumprir isso, vejam, todos esses irmãos que estão esperando de outra forma não o verão, não virão. Porque se o reverendo William Branham chegar ao grupo que o está esperando assim, então não vão passar despercebidos. Inclusive os do nosso tempo, se nós víssemos o irmão Branham fazer isso, diríamos então, isso é assim, mas não era assim. Se o nosso irmão William voltasse a pregar e trazer a fé do rapto e terminar como alguns falam, que isso dá até vergonha alheia na gente, essas coisas, para terminar o que não terminou e pregar e trazer a fé do rapto, até os do grupo Irmão Branham somente ao olhar isso já creriam, mas não por fé, não por revelação. Se é algo que pode ser passado despercebido, então o irmão William não pode vir cumprir isso, porque isso ninguém passaria despercebido, nem os incrédulos, porque ao ver algo assim, então seria impossível. É impossível que isso não seja certo. Isso é certo, porque esse homem soube que ele morreu e olha, ele está aí. E eles voltarão em seu corpo eterno e glorificado, mas para estar 30, 40 dias conosco e irmos, ou seja, com esse povo que já está preparado para esse momento. Assim que da maneira que o grupo do irmão Branham está esperando, não é o irmão Branham vindo novamente. O grupo que ficou para trás, sem subir a era da pedra angular, e ficou pensando que o irmão William regressaria para cumprir isso, também não vai cumprir assim. Por isso que podem passar despercebidos. E ele disse, e com isso, com toda essa informação que temos, não passemos despercebidos. Se vai passar despercebido, pense um pouquinho. É porque seria de uma forma tão simples que ninguém esperaria esse cumprimento. Agora, vejam, com toda essa informação que temos, não passem despercebidos a segunda vinda de Cristo, porque Ele vem por nós, para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos sendo preparados com a mensagem de Deus revelada pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham para o nosso encontro com Jesus Cristo em sua segunda vinda. Mantenha-te preparado e preparada para o encontro com nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o encontro com nosso Deus, o qual se encarnou no seu corpo que está glorificado e em sua segunda vem para nos buscar, para nos transformar e levar com Ele a maior festa que tenha sido realizada no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. E para os filhos e filhas de Deus que nesse tempo final estiveram dando as boas-vindas e se encontraram com o Senhor em sua segunda vinda, é porque foram preparados e agora estão recebendo e se alegrando com sua vinda, com esse ministério e desta manifestação final que Cristo teria no meio da sua igreja, na etapa da era da pedra angular, que é uma das porções que ele falou nessa mensagem que estaremos vendo e escutando. Uma parte já finalizada, ele disse que a última manifestação que Cristo terá entre os gentios será na era da pedra angular, em uma grande capa catedral,
Tão simples assim. Vejam, o que não entende isso, se é na última manifestação em uma grande capa catedral, nosso irmão Branham não teve, nosso irmão William não teve, e se é na última manifestação, tem que estar, essa coluna de fogo tem que estar velada e revelada em um homem, em um véu de carne. E então aí, já acabou o problema de identificar o instrumento. Mas, como é para aqueles que têm a percepção profética, poderá ler para eles isso e poderá ler tudo o que foi lido, vindicando o que Deus está fazendo hoje e não verão, porque tropeçam com o véu de carne. Sempre foi assim, em todos os tempos. Mas no final terão que reconhecê-lo. Cedo ou tarde terão que reconhecê-lo. As dimensões. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema as dimensões. Para hoje, sexta-feira, 8 de março deste ano 2024, o nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.